Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. Eu já começo com uma pergunta para você que está em casa. Olha só esse comportamento. Você já deve ter visto por aí crianças ainda pequenas tendo atitudes tão agressivas quanto as de um adulto, por exemplo. Provavelmente deve ter achado que era falha dos pais. De quem é a culpa nesse momento, né? Você já parou para pensar no que faria se esse caso de agressividade infantil acontecesse com você? O fato é que os pais ainda têm muitas dúvidas sobre como lidar com os pequenos e acabam se omitindo da formação deles. E para nos dar algumas dicas, esclarecer um pouco mais sobre essa fase da criança, a gente está recebendo mais uma vez aqui no programa Estilo de Vida a parceira do Estilo de Vida, Dilza Santos. Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, Nádia. Bom dia a todos que estão aí ouvindo, atentos, né? Ouvindo, a gente fica na TV e rádio e acaba complicando. Mas sim, você que está aí nos assistindo, é importante esse tema, né? Um tema muito discutido, muito esperado, né? Também, porque com certeza tem muitos pais vivendo esse dilema. Inclusive a gente estava até conversando aqui na hora do intervalo a respeito de uma cena que vem muito na nossa cabeça e que costumam aparecer no centro da cidade, em shoppings, centros comerciais, por exemplo, que é no caso de crianças tendo atitudes de birra, de mimo e acabam esperneando porque querem um doce, porque querem um brinquedo e a mãe acaba não ligando, muitas dão uma palmadinha aqui, outras começam a brigar e aí a gente fica de fora, a gente está vendo o que a gente deve fazer nesse momento. Será que é falta de uma peia? Será que é falta de uma atenção, de uma correção? E aí, Dilza, o que a gente deve falar nesse momento? Eu já estou aqui pensando. Bem, na realidade é importante nós separarmos muito bem o que é agressividade e o que é birra, né? As pessoas elas confundem muitas vezes chegam no consultório e falam: doutora, o meu filho ele está muito agressivo, eu não sei mais o que faço. E você vai perceber que ele não está agressivo, ele está com birra, ele está querendo chamar atenção. Então é muito importante deixar muito claro, a agressividade ela faz parte do indivíduo, ela está presente desde o início da nossa vida. É um tipo de comportamento que nos segue para toda a vida. Só que nós, como pais, nós temos que colocar os limites, né? Quando essa agressividade ela se perde totalmente, esse processo se cria numa intensidade muito grande, aí sim nós temos problemas. Por quê? Essa criança, ela não conheceu o não, ela não conheceu os limites, então foi muito fácil para ela bater, se jogar no chão, chamar atenção, gritar, porque ela foi ensinada a ter o que ela busca nesse sentido. Então é muito importante esse limite para a educação dos nossos filhos. Até porque nós também vemos cenas de crianças que partem para cima dos pais, batem nos pais, agridem os pais ficam com vergonha. E olha, é um detalhe interessante, a criança, ela percebe quando esse pai ele está nervoso, quando ela conseguiu ter o domínio da situação, ela conseguiu chamar a atenção, ela realmente chegou ao objetivo dela. Então, para quem está fora, critica, né? Ah, se fosse comigo, era a chinela. Se fosse comigo, eu já... Não. Quando você está na cena, quando você está dentro do problema, você não sabe lidar com isso. E você tem que começar a avaliar o porquê desta criança estar tendo essas atitudes. Eu sempre falo que nós somos o modelo para os nossos filhos. Que tipo de relação ou negociação eu tenho dentro de casa com essa criança? Olha, você para de chorar que eu vou comprar um videogame tal. Ai, pronto, a casa ficou em silêncio. Só que você está ali
deixando essa criança com vícios negativos que irão prejudicar ela na fase adulta, na fase adolescência. Então é importante esses limites. Não, eu não vou fazer isso. Se você continuar fazendo isso, eu não vou mais conversar com você, a não ser que você se acalme. Fique calmo. Outra questão, os pais, eles se trocam muito com a criança. Ou seja, a agressividade vem do pai e vem da criança. Às vezes você vê os filhos discutindo, como o pai, ele parece assim que tem a mesma idade da criança, trocando agressões verbais. Então, está errado. Alguma coisa tem que ser feita. Nós, como adultos, né, nós já temos consciência do que está errado, qual é esse comportamento, é inadequado. Então, tudo isso tem que ser avaliado, porque quando estamos fora do problema é muito mais fácil, né? Agora, Dilza, a gente falou, na sua fala você deixou bastante evidente essa questão da fase, por exemplo. O comportamento que eu vi na semana passada em um shopping da cidade foi com uma criança em torno de 7, 6 anos. Então, a gente tem uma preocupação aí, né? Porque existe uma fase de correção que é para que isso não aconteça no futuro. Com certeza. E aí, ou seja, a mãe deixou passar tudo isso, né? O pai deixou passar tudo isso, a família como um todo, né? Com certeza. Eu costumo levar sempre uma frase do Issam Tiba, que é um educador que nos deixou esse mês de agosto, que ele diz que educar é difícil. Realmente, educar os nossos filhos é um desafio diário, é um problema que nós nem sempre conseguimos lidar com isso. Esse dizer não parece assim que a casa vai cair, que vai afetar para o resto da vida a personalidade dessa criança. Não. Essa fase de 1 a 3 anos é importante esses ensinamentos, porque essa criança ela vai crescer. Chega um momento que você perde o controle totalmente. Você vai falar com a criança ou com o adolescente, entra por um ouvido e sai pelo outro. Você vai dizer, olha, na adolescência, você não pega o carro porque não pode, você é menor, não tem carteira, vai ter problema. Ele espera você dormir, pega a chave do carro e vai. Ele não tem limite, não acontece nada comigo. Se eu bater o carro, meu pai vai, conserta, fica tudo bem. Meu pai se responsabiliza. Essa questão de passar a mão na cabeça do filho, de criar sim os limites, traz danos sim, tanto na fase adulta, na fase adolescência. E outra, ele vai ter filhos. Como é que eu vou passar para o meu filho o que eu não aprendi? Né? Se eu aprendo coisas boas, se eu tenho uma boa educação, uma base nessa educação, eu vou passar isso para os meus filhos. Então, de 1 a 3 anos é importante esse ensinamento. A criança, ela está vivenciando aquele momento, ela está tendo as ações dela. Então, o papel da família, dos pais, é dizer, olha, isso não pode. Ela tem que ser tolerante às frustrações, porque a vida não é um mar de rosas, né? Nós temos desafios. Bom, Dilza, e falando sobre esses desafios, já temos participações através do nosso WhatsApp, ainda não chegou o nome, vou pedir para a nossa produção perguntar da pessoa, diz assim: olá, bom dia, tudo a ver este tema. Temos hoje muita dificuldade em educar nossos filhos. Meu filho tem 4 anos e já demonstra um comportamento agressivo comigo. Gostaria que ele fosse mais dócil, que ele respeitasse inclusive as outras pessoas. Como posso mudar este quadro? Gostaria de algumas dicas. O que a gente pode falar? Bem, 4 anos. Nós temos que analisar esse histórico, em que contexto essa criança está inserida. É muito fácil chegar aqui, olha,
conversa com teu filho, começa a dizer não. Não, não é bem assim. A gente tem que analisar muito bem em que contexto essa criança está inserida. Será que essa criança, ela está se socializando com outras crianças? Será que ela não fica presa de manhã, de tarde, de noite, né? Será que ela está... Como é que está o rendimento escolar dela? Porque se ela é agressiva em casa, ela é agressiva na escola também. Então, são vários fatores que precisam ser analisados. É um processo muito cauteloso, gente. Nós vemos muito aí em consultórios, em hospitais, diagnósticos precipitados. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Os rótulos, que depois a gente pode até estender essa questão, que faz parte também da agressividade, os rótulos, eles são muito negativos para essa criança agressiva. Dilza, explica para a gente um pouquinho o que é essa conduta agressiva. Isso o ser humano já nasce com esse instinto natural de agressividade física, por exemplo, ou algum tipo de agressividade? Bem, como eu falei anteriormente, a agressividade ela já é do indivíduo, ela vem da infância. É normal a criança chorar quando ela está com fome, quando ela sente cólica, ela morde, né, as coisas, e às vezes morde até o pai ou a mãe, ela aperta assim. Isso é normal. Aí entra o papel dos pais, dizer, não faça isso, não é para fazer isso dói, machuca. Tem que ensinar, né? Agora, quando esse desenvolvimento, esse comportamento, ele não é trabalhado, ele não é freado no sentido de não pode fazer isso, isso é feio, isso é um comportamento que não é legal, os seus amigos não vão gostar disso, mamãe está triste com você por isso. Então é importante fazer com que ela veja que isso não é bom, né? Porque se ela não tem esse exemplo, ela fica sem controle. Tudo que eu quero, eu consigo na pancada lá em casa. Eu quebro um prato, eu jogo o brinquedo fora. Para me ter outro brinquedo, eu destruo esse brinquedo porque eu sei que eu vou ter outro. Os valores, eles têm que estar inseridos no contexto familiar. Infelizmente, hoje nós vemos muitos pais, falam muito assim, dá o cala-boca na criança, né? Tá chorando, toma o videogame ou o tablet, um bombom, né? Pronto. E você virou um apagador de incêndio, né? Você não está fazendo o seu papel de pai e mãe. Porque ali apagou aquele incêndio, mas logo vai surgir outras situações como essa que você viu, né? Que você fica ali sem controle. Sem saber o que fazer, Exatamente. Né? Bom, Dilza, quem mandou pra gente a mensagem foi a Luciene e ela disse assim, ela completou, pior que na escola ele é bem tranquilo e carinhoso, ou seja, ele sabe que dentro de casa ele vai ganhar, porque só existe ele, por exemplo, isso acontece muito com o filho único, mas na escola ele tem que ser competitivo, ele vai ter o que todos têm. Exatamente, isso mesmo, tá vendo? Olha só, dentro desse contexto é birra. Agora, inclusive, já tem outras participações. Quem mandou pra gente foi o Michael Douglas, do bairro Raiz. Michael, um beijo pra você. Obrigada pela sua participação. E ele fala voz de maracujá toda vez que ele participa. E ele diz assim, a agressividade infantil é ligada à dificuldade de se expressar? Na verdade, é uma forma da criança se expressar, que a gente falou em cólica, em fome. Sim. Mas é benéfica essa agressividade, tá? Não causa nenhum dano, nenhuma violência ao outro. Ela está chamando atenção, porque ela ainda vai passar por um processo de aprendizagem em relação a como conseguir as coisas sem fazer esse alarde todo, né? Então, é normal sim. Agora, a partir do momento que já tem esses ensinamentos, que provavelmente, se ela tem essa ação, esses ensinamentos foram de forma deturpada, né?
Agora, eu gostaria de mandar um beijo especial para a parceira também do programa Estilo de Vida, a psicóloga e professora Flávia Bueno, que está mandando uma mensagem positiva para a gente, está dizendo que está de folga hoje, porém ligada no programa Estilo de Vida, sucesso para todos, inclusive fala sobre a sua opinião, ela diz assim, só falar às vezes não resolve, às vezes a criança não entende, né? Sim, né, ela tem que entender, ela tem que saber que aquilo está errado. Não é dizer, não faça isso. Não, não faça isso, porque é feio, os seus coleguinhas vão ficar tristes com você, mamãe está triste com você. É realmente explicar o porquê dentro da linguagem da criança, né? Não chegar com a criança, olha, fica ali no canto e vai pensar na sua vida. Vida? Como pensar na minha vida? Não, infelizmente... Eu ia falar sobre o cantinho da disciplina, porque a gente vê em vários programas e realities falando sobre o cantinho da disciplina, né? Sim, mas esse cantinho, ele pode ser inserido de uma forma dentro dessa linguagem infantil, dentro desse contexto infantil. Mas não dizer, vai pensar na tua vida. A criança fica assim, mas pensar na minha vida? Como assim? Ela ainda está em processo de formação. Então é muito importante você usar a linguagem adequada, até no castigo, porque senão não vai resolver nada. Agora, Dias, a gente precisa entender, as pessoas que estão em casa precisam entender as suas causas. Por que acontece esse comportamento agressivo na fase infantil? A gente já até explicou algumas coisas aqui, mas eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 2, que vai trazer alguns tópicos para a gente discutir. Diz aqui, são de fundamental importância. Por que isso acontece? Nosso primeiro tópico fala sobre a relação entre esse comportamento agressivo com a separação dos pais. Isso é uma forma da criança expressar que não está gostando da situação, que ela não está bem? Nós já falamos sobre isso em um programa aqui, que é muito importante nesse momento da separação dos pais, como passar essa informação de que realmente aquele pai e a mãe não vão mais morar na mesma casa, né? Porque é isso que ela vai perceber, o pai não vai mais voltar para casa, a mãe está ali sozinha e muitas vezes ela vê a mãe chorando. Então é importante ver exatamente como que essa informação está sendo passada para a criança. Se essa informação ela foi passada de uma forma adequada, claro que há traumas, mas não tão escancarados, tão agressivos, tá? Agora, se de repente esse pai, essa criança, ela presencia na casa dela agressões físicas, verbais, o pai bate na mãe, xinga a mãe, que referência ela tem de uma relação? Isso. Né? Então, muitas vezes, quando ocorre a separação dos pais, ela culpa o pai ou a mãe, né, que a maioria das vezes a criança fica com a mãe, ela culpa a mãe que o pai foi embora por culpa da mãe. Aí ela começa a agredir a mãe também, porque o pai fazia a mesma coisa. E outra ainda ameaça, diz, olha, eu também vou embora, igual o meu pai. Olha o exemplo. Como eu sempre falo, nós somos o modelo dos nossos filhos. Diz, a gente vai falar daqui a pouquinho mais a respeito deste assunto, discutir outros tópicos. E você de casa, se ainda não participou do nosso programa, o que você está esperando? Manda já o seu WhatsApp para a nossa produção, anota aí. 92, código de Manaus, 8183-6285. A gente volta já.